Olá, nosso projeto inovador de TCC será um equipamento automatizado de baixo custo para dessalinização da água do mar, tendo como premissa a escassez de água potável no futuro. E atualmente, os dessalinizadores que existem têm um custo muito elevado. Nós dividimos então em 3 TCCs diferentes. Primeiro é a análise energética, que seria escolher o método mais adequado de dessalinização. Atualmente, os métodos que existem são a osmose reversa, a destilação e o congelamento. A Jennifer e o Leonardo ficaram responsáveis por essa parte. A análise química seria o nosso segundo TCC, que seria analisar os parâmetros de potabilidade dessa água no processo de dessalinização, ver se ela vai ter a qualidade necessária para ser comercializada e ser usada até para beber, que seria a parte que a Lúcia e o Roberto fizeram a análise. E por fim, eu e o Iosef fizemos a análise de construção do equipamento, que seria realmente construir esse equipamento eletromecânico para realizar essa dessalinização a partir do método escolhido e da análise energética feita pela Jennifer e pelo Leonardo. Como a dessalinização pode ser realizada de 3 métodos, analisou-se o risco de cada método. São os métodos destilação, congelamento e osmose reversa. O primeiro grupo, formado por mim, Lúcia Gil, e pelo Roberto Condo, ficaria com a parte das análises dos riscos químicos de cada processo por meio de sensores. Pelo método da destilação, que se dá através da evaporação da água utilizando fontes de calor, haveriam riscos de não atingir o nível necessário para consumo e venda, contaminação do vapor de água, contaminação dos recipientes envolvidos, sendo essa contaminação oriunda de contaminantes da própria água do mar. Já o método de congelamento ocorre com trocas de calor com butano e apresentaria os riscos de preservação dos contaminantes biológicos, como bactérias e protozoários, falhas na lavagem do gelo gerado, então a parte do processo de dessalinização por congelamento, e altas perdas de calor do butano, que ocasionaria uma elevação do custo do processo. Por fim, pela osmose reversa, na qual o uso de membranas seletivas que não permitem a passagem do sal contido na água do mar, pode-se ter o risco de danos nas membranas necessárias. Essas membranas não podem ter defeitos, então esse seria um risco muito alto que inviabilizaria o processo. A gente vai falar sobre a parte da análise da eficiência energética do projeto. O objetivo desse TCC é analisar o método de dessalinização mais eficiente energeticamente. A escolha a gente vai fazer entre osmose inversa, congelamento e evaporação. A gente vai analisar todos esses métodos e ver qual é mais eficiente energeticamente. Durante essa análise, a gente pode ter alguns riscos negativos. Então, o primeiro deles pode ser que a flutuação no preço do combustível pode invalidar o projeto, porque ele pode tornar os custos de operação muito altos, que pode acabar com os possíveis lucros que a gente vai ter. Também a gente pode ter a escassez da água, pode não acontecer tão rápido ou tão cedo, e pode não ser tão grave a ponto de aumentar significativamente o valor do mercado da água. Escolher entre os 3 métodos propostos é muito relevante para validar o projeto, pois os custos de operação independem diretamente e quase exclusivamente do método de dessalinização escolhido. Escolher um método caro e ineficiente energeticamente pode resultar na inviabilidade do projeto. Os riscos positivos seriam os riscos desse projeto, quais são as chances do projeto dar certo. Então, escolher o método correto para dessalinizar a água, aliado a uma fonte de energia apropriada, vai poder criar um sistema muito eficiente e lucrativo. Da mesma forma, o erro na previsão do valor de mercado da água, como foi antes, a gente pode acabar prevendo que não seja tão grave, que seja mais grave do que a gente previu, aumentando o valor mais ainda, deixando mais eficiente o nosso projeto. Construção do equipamento, existe uma série de riscos envolvida. Primeiro, a questão do orçamento. Como a gente vai depender dos outros TCCs para escolher o combustível e a técnica de dessalinização que vai ser utilizada, a gente tem uma incerteza muito grande e pode ser que o nosso orçamento não seja estimado da melhor maneira. Além disso, a variação cambial é um risco a ser considerado, pois para algo inovador, possivelmente teremos que comprar componentes no exterior, fazendo com que o câmbio mais alto torne o projeto mais caro e até mesmo inviável.
E além disso, como a gente pretende vender esse produto internacionalmente, a questão cambial, como a gente vai ter os nossos custos basicamente em reais, o valor do real perante outras moedas vai poder influenciar em quanto a gente vai ganhar ou quanto a gente vai ganhar na venda desse produto. Além disso, existe um risco de mercado grande, porque o projeto se baseia na premissa de que a água vai ser escassa no futuro, aumentando a demanda, né, para uma dessalinização da água do mar. Mas pode ser que essa premissa não se confirme, se as estimativas feitas atualmente não estiverem tão certas assim. Então, com isso, a gente pode ter um produto muito bom, mas que tem um mercado reduzido por conta das estimativas terem sido feitas erradas. Além do mais, existe o risco de tecnologia, porque a parte de sancionamento dependerá das reações químicas que podem encarecer todo o processo. Pode ser que a gente não tenha um rendimento bom o suficiente para competir no mercado. E além do mais, o risco de aceitação, que pode haver uma desconfiança na nova tecnologia e os clientes podem não aceitar o nosso produto em relação a outros produtos de grandes empresas que já existem, mas são mais caros, mas têm um renome maior no contexto internacional do que nós, alunos de TCC. E também o risco de competição, porque como isso já existe, se realmente a escassez de água for muito grande, as grandes empresas vão estar atrás de fazer os equipamentos mais baratos, assim como nós estamos se propondo. Então há um risco de competição grande. E o risco político, na verdade, é um risco positivo. O governo poderia estimular a produção de água dessalinizada com incentivos fiscais, etc. E isso poderia beneficiar o nosso projeto. Também temos o risco de inovação. Não é possível ter uma certeza prévia da viabilidade, já que hoje a gente está se propondo a fazer um equipamento muito mais eficiente e muito mais barato, mas é uma grande incerteza se a gente vai conseguir fazer isso. Mas apesar de tudo, a iniciativa de transformar o TCC em um produto inovador é um risco positivo. O TCC normalmente seria algo que a gente simplesmente faria para se formar, e nesse caso a gente está se propondo algo a mais. Se não der certo, ok, a gente fica com o TCC só para se formar, mas se der certo, a gente terá um produto inovador que vai trazer muitos ganhos tanto para a sociedade quanto para nós, autores